Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho. E a gente acaba falando também de gestão de pessoas, a gente fala de educação. E hoje eu vou trazer uma pessoa que está nesses dois lados aqui. Ela está tanto na educação, tanto que a minha colega na FATEC, somos colegas na FATEC, no curso de gestão de RH, e também atua na área de gestão de pessoas, né? Tem um conhecimento muito grande sobre isso. Então, eu vou apresentar aqui a Kelly Cristina, professora Kelly Cristina, autora de diversos livros, estudiosa, estuda um tema, né? Eu achei maravilhoso, porque a Escola das Relações Humanas, quando a gente dá aula de TGA na administração, né? Você começa ali pela administração clássica, Taylor, Fayol, aí você entra na Escola das Relações Humanas e é fantástico, né? Bom, primeiro eu queria que você contasse um pouco dessa história, quem que é a Kelly, quem que é aquela menina lá do início que foi trilhando os caminhos e chegou até aqui, né? Nesse cargo de professores, autora, produtora de conteúdo. Tenho que te agradecer, primeiro, de primeira mão, agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui, prestigiar o seu trabalho, também como educador, né? E de onde eu vim, né? Quem eu sou? Eu sou filha de uma família de pais, né? Muito simples, de origem muito humilde, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Perdi meu pai muito cedo, eu tinha 8 anos, então minha mãe batalhou por eu e minha irmã. E sou apaixonada por educação. Como é que a minha carreira se deu, né? Eu acabei ficando grávida na adolescência, então a minha formação, minha graduação foi mais tarde. Sou bacharel em administração e desde que eu entrei, já mais velha, 27 anos, 26 anos, eu fiz a administração. Ali eu já percebi o quanto eu era realmente apaixonada pela administração, porque na época eu trabalhava e meu primeiro passo foi no Senac. Eu me apaixonei por educação para depois eu começar, de fato, a graduação. E nessa jornada, na graduação, eu já disse que eu queria ser professora. Ao longo dos anos, no Senac, era um local que eu fui muito apaixonada pelo Senac, né? Eu acho que o Sistema S, eles são fantásticos, né? Então, eu presenciei isso de perto, vivi isso de perto. Eu sempre falava para os meus colegas, para as pessoas que perguntavam, quem trabalhasse no Senac trabalharia em qualquer lugar. É realmente desafiador. Eu tive a experiência agora de dar agora em novembro do ano passado, de dar algumas aulas em um curso técnico, não técnico, aqueles cursos de técnico, 400 horas ali, não é o ensino médio inteiro, é um curso livre, né? Exato. Muito fantástico ali no Senac. No Senac, eu morava na época em Franca, né? Então eu trabalhei no Senac 7 anos, mais ou menos. E ali realmente foi logo no início da minha trajetória profissional. Me apaixonei por educação. Trabalhava na área administrativa. E foi na faculdade que eu disse que eu também queria atuar na área acadêmica. Com isso, eu decidi, com muito pesar, né? E eu fiquei num processo aí de uns 2 anos amadurecendo o meu processo de demissão. Eu pedi demissão do Senac, porque eu conhecia a estrutura e entra a estrutura de carreira, né? Eu entendia como é que a estrutura funcionava e eu tinha chegado no máximo que eu poderia ir, dentro onde eu estava. Eu teria que, se eu quisesse alçar outros voos, outros degraus dentro da carreira no Senac, eu teria que me deslocar, eu teria que mudar. E naquele momento eu estava impossibilitada, até por conta das minhas filhas, né? Meu casamento e das minhas filhas. Então, optei e fiz meu pedido de demissão.
Logo em seguida, eu acabei entrando na Universidade Franca, participei de um processo seletivo. Já como professora? Não. Ainda não. Ainda na administração. Ainda na administração. Na carreira executiva, eu entrei numa carreira executiva, era chefe de gabinete na época, e ali eu comecei, fiz a minha primeira pós-graduação, né? Foi o start, logo que eu entrei, foi o meu start. E foi quando eu me coloquei que queria ter uma experiência, né, acadêmica. Eu trabalhava com os dois fundadores, né? Eu era braço direito dos fundadores. E na hora eles já me colocaram, me deram a oportunidade ali em 2003. 2003. 2002, 2003. Eu startei a minha carreira acadêmica. Legal. Olha que engraçado, né? A gente se conhece muito pouco, nos vimos algumas vezes, né? Somos parceiros de FATEC e nós temos histórias muito parecidas nesse sentido. Porque eu também venho de uma família, assim, não vou dizer, né? Acho que as condições econômicas eram diferentes, sim, né? Muito Os diferentes. Nossos pais muitas vezes não tiveram uma oportunidade de estudar. Meu pai não completou nem o ensino médio, minha mãe também não, nem o ensino fundamental. E a educação, né? Mas sempre deram muito peso na educação. E a educação, eu falo que deu oportunidade para todos os filhos, os 4 filhos, né? Todos nós agora, de certa forma, estamos na educação. Eu também estudei mais tarde, porque também tive uma filha com 19 anos de idade. Nossa, olha só! E fui estudar aos 27, 28 anos de idade, mas aí tem um ponto diferente, que é o seguinte: eu tinha uma carreira, né, na área comercial, com gestão de equipes, com liderança de equipes, e eu percebi que eu gostava muito de treinar as equipes, eu gostava de dar treinamento. E aí eu falei, não, eu quero ser professor. E eu fui estudar já com o objetivo de, lá no final, depois virar professor, de seguir a carreira. Tanto que essa transição levou 5 anos, né? Porque eu tive que fazer a graduação, depois entrar no mestrado para começar a lecionar. Então, olha como é que é engraçado. E você, aqui um pouco antes, a gente estava conversando, e nós também temos uma experiência comum com o EAD desde meio que o do início do EAD, né? Sim, eu peguei o início. A gente pegou bem quando era... Sim. Eu me lembro, eu queria que você contasse a sua história com isso. A primeira vez que uma empresa de produção de conteúdo chegou na universidade que eu dava aula, eles falaram para os professores assim, quem quer fazer o teste? Né? E muita gente falava assim, não, eu vou dar aula, que isso, esse negócio não vai para frente, não vai dar certo. Exatamente. Foi bem por aí. Eu peguei no comecinho mesmo, quando foi a Uniceb que startou e foi referência, né? No Brasil. E até por isso que eles foram comprados pela Estácio, por conta da referência que eles se tornaram. Eles investiram em professores pesquisadores. Então, eu entrei no boom que era para poder apoiar no processo da tutoria. Eles estavam ainda nessa estruturação, já tinham cursos da área de letras e já tinham começado, né? E a área de gestão, né, de negócios, eles estavam no processo de estruturação. Foi quando houve uma contratação de vários professores. E aí realmente veio, como você disse, veio o desdenho de vários colegas. Muitos. Dizendo, como assim? Que mané tutoria? Não vou, eu não vou. E eu falei, deixa eu entender como é que esse negócio vai funcionar. Se não for legal... Vamos aprender, né? Se não for legal, eu saio, né? Não, eu me lembro que muitos foram até fazer o teste e voltaram e falaram, não, eu não vou fazer esse negócio, não. Isso é loucura, isso aí, ficar na frente da câmera, sabe aquelas coisas? E eu costumo dizer mesmo que o professor do presencial, ele pode não ter perfil para o EAD. Agora, o EAD consegue atuar nas duas frentes. É perfeito o que você falou, porque assim, eu vejo que há uma dificuldade muito grande daquele professor que
às vezes até mais experiente na sala de aula, porque a dinâmica é muito diferente. Muito diferente. Completamente diferente. E concordo quando você diz que quem é do EAD consegue ir para a sala de aula, porque eu costumo dizer o seguinte, você vai dar uma aula de 1h50, né? Aquelas nossas aulas ali, dois períodos, né, de 55 minutos mais ou menos. Em uma sala de aula, você tem a interação com os alunos, um comenta uma coisa, que você fala mesmo. Ali você vai falar 1 hora e pouquinho. No EAD, não. Não. Você vai ter que falar 1h55. Exatamente. Né? E foi esse modelo que eu iniciei. E eles investiram no desenvolvimento dos professores autores. E eu tinha a carga horária full para a produção, inclusive, de livros. Então, eu tenho muitos livros que eu fiz na época, né, para a instituição, visando esse processo de formação. Foi aí depois que, até por conta dessa referência, que no Brasil não tinha uma instituição que tivesse essa diretriz, e começou-se o processo de negociação e aí houve a venda, né, para Estácio. Eu estou lá até hoje. Não, vamos contar, vamos chegar aqui agora. Mas é interessante o que você falou, né? Porque quando você vai ser professor conteudista, e não só a produção de conteúdo, mas também a gravação de aulas, você precisa desenvolver uma série de competências que você não tem antes, né? Então, falar para uma câmera é difícil pra caramba, você tem que aprender. Eu tive uma dificuldade muito grande no início, professora, porque eu sou mineiro. E o mineiro, ele não termina as palavras, né? Ele fala a palavra pela metade. No cotidiano, dando aula, você não percebe isso. Mas na hora que você vai para frente de uma câmera, e eu tive que fazer fonoaudiologia para poder aprender a falar as palavras inteiras para poder gravar, porque senão ficaria ruim no vídeo. E essa coisa da construção dos livros é outra coisa que para mim foi um grande ganho, um grande aprendizado, porque algumas instituições até hoje fazem isso, né? A disciplina, na verdade, é um livro com as videoaulas. E aí, com revisor, com editor, com tudo, com todo o processo. Isso foi fundamental para mim, para aprender a escrever, porque é uma coisa que a gente também não sabe tão bem, né? E a gente aprende a escrever para poder fazer isso. E como aprende, né? Nossa, demais. E como aprende. Então, nisso que você acabou trazendo, eu lembro da primeira... Teve os testes, como você comentou, né? E eu não sou uma pessoa que gosto de câmera. Né? Não gosto de câmera, assim, de foto, fico tirando, isso não me pertence. Também não sou. Mas aquilo era um desafio e eu optei por fazer, né? Na primeira aula, eu falei para as câmeras, né? Tinha lá os cameramen e tal. Pessoal, assim, olha, a gente vai ter que, essas câmeras vão ter que ser minhas amigas, né? Porque esse é um processo que está começando. E tinha, na estrutura da instituição, tinha o professor que estava ali ao vivo, enquanto os alunos estavam nos polos também ao vivo. Era online. Ao vivo. E aí tinha o professor que ficava na mediação. Então ele ficava como no estúdio, professor no estúdio, e ele ficava na mediação, intermediando, enviando, né, as perguntas dos alunos. Nossa, é verdade, Tisma. Eu fiz uma disciplina assim para Unopar uma vez. Nossa. Você tinha 1000 alunos assistindo a aula. Era uma coisa louca. Né? Era um negócio gigantesco, né? Ainda é gigante, mas o modelo mudou. E nesse dia eu não conhecia essa professora, ela me mediou, uma professora Andréa. Ela me mediou, a hora que saiu, ela falou assim: acabei de saber que é a sua primeira aula, você já está mais do que habituada. Imaginei que se ela estivesse aqui já há um bom tempo. Eu falei: não, minha primeira aula. Ela falou assim: a minha primeira aula foi um desastre. Não, eu falo que a primeira gravação que eu fiz é um desastre. Né? Porque era numa época, isso tudo mudou muito, né? Mudou. Eram estúdios de TV. Não, era.
Eram estúdios Sim. de TV, com aquelas câmeras gigantes, Sim, aquelas coisas assim. Depois vieram câmeras robô. E aí o diretor, tinha diretor, ele falava assim, ó, se você vê que você vai errar, você está falando aqui para essa câmera, você vê que você vai esquecer, vai gaguejar, você vira para outra câmera, porque aí eu corto essa daqui, né? E a primeira aula que eu dei parece que eu estou assistindo um jogo de tênis, né? Que eu falo assim, olá, tudo bem? E fico assim nas duas câmeras. Aí, como é engraçado isso hoje, né? Eu vou muito gravar ainda para algumas instituições, em estúdios lá em São Paulo, ou aqui mesmo em Ribeirão. Hoje é uma câmerazinha, você sentado, Exatamente. olhando uma câmera e só, né? Não tem mais nada. Como mudou isso? Essa mudança foi realmente drástica, né? Drástica e levou não tanto tempo assim. Não, né? foi muito rápido. Foi rápida essa mudança por conta da própria tecnologia. Sim, então as coisas foram mudando enquanto nós estávamos dentro do estúdio, a tecnologia foi vindo Sim. e alterando inclusive as funções que é das pessoas que ali estavam, né? E hoje a gente está passando, né, professora, já que você também atua muito fortemente nisso, passando por uma grande mudança no EAD, né? Eu estive, um dos últimos episódios que eu gravei no outro estúdio foi com o professor Antônio Marcos Steca, lá da Metropolitana, e ele hoje posso dizer que talvez seja o maior especialista nessa nova legislação no Brasil, porque ele tem estudado isso muito, escreve muito sobre isso, faz vídeos, faz palestras. E assim, muito do modelo EAD que se consolidou no Brasil, que cresceu muito, né, a questão dos polos e tudo, isso está passando por uma mudança muito brutal, que muitas vezes, no caso, por exemplo, das licenciaturas, talvez até inviabilize muitos cursos, né? Você tem acompanhado esse processo? Eu sou avaliadora, avaliadora, do né? INEP. Sim. E isso é uma discussão que já vem de alguns anos. E agora, no final do ano passado, passou por uma validação até por nós, enquanto avaliadores, dos novos instrumentos. Sim. Então, realmente vai sofrer uma grande mudança. Eu acho que é válido porque estava precisando, né? Tinha muita coisa de baixa qualidade. Sim, porque qualquer gravação ou qualquer vídeo é colocado como EAD, mas na verdade não é, né? Tem toda uma infraestrutura por trás e toda uma arquitetura que é o arranjo do próprio curso, né? Sim. E era colocado muito isso como qualquer vídeo era curso. Eu acabo fazendo muitos cursos como aluno, porque primeiro que eu gosto de estudar e segundo que para ver modelos, né? A gente vai vendo os modelos, cada escola tem um modelo um pouquinho diferente, tem umas coisas positivas em outras, negativas em outras. Eu fiz alguns cursos de pós-graduação que eu falei, gente, não pode, isso aqui é palhaçada. Você via claramente que a pessoa pegou um artigo científico ou pegou um artigo na internet, pegou um vídeo do YouTube e disse que isso aqui é uma disciplina. Nossa, eu falava, gente, não pode. Então, precisava de uma seriedade nisso. Eu acho que é válido. Tem coisas a serem discutidas, mas, né, no geral, acho que tem sido muito válido. E como é que as escolas, já que você é avaliadora da INEP, como as escolas estão recebendo e se adaptando a isso? O que eu tenho percebido é que está todo mundo apreensivo, né? Sim. Até porque a mudança dos papéis, né, dos professores, vamos dizer, dessa camada, mediador. Agora eles de fato estão propondo uma estrutura completamente nova, né? Não que já não existisse, as funções sempre existiram. A divisão da carga que está sendo regulamentada. Sim, né? Aquela coisa também da quantidade de alunos por tutor. É isso que não era claro. Agora, será. Mas as instituições têm 2 anos para entrar nesse... fazer a cobertura do que a legislação está pedindo. Tanto que só serão cobrados mesmo a partir daqui 2 anos, 2027. Que a cobrança vai ser. O que as instituições mais estão questionando e falando que não vai funcionar, primeiro a questão de não poder dividir polos, né, que isso é uma questão ainda meio que não está tão clara ainda como será feito.
E a outra questão é a questão, principalmente no caso das licenciaturas, e entendo, compreendo o que o MEC busca, mas da necessidade, né, de uma carga semipresencial, que a gente sabe, né, a professora atua com isso há muitos anos, quando você vai para o Brasilzão, né, nem todo lugar tem essa condição estrutural, né? Não. E se a gente olha, né, avaliando instituições no Brasil, você pega a realidade, né, norte, nordeste, é muito pesado, né? É muito diferente do estado de São Paulo. Eu falo aqui, você tem uma faculdade em cada esquina. Exatamente, mas em lugares, né, que eu já fiz avaliação de instituições, é muito diferente. Né? Então, vai afetar muita coisa. E aí, com uma realidade que nós temos também, eu já tive a oportunidade, professor, de morar em vários estados do país. Eu já morei no Rio Grande do Sul, já morei em Belém, já morei em alguns estados, Espírito Santo e tudo mais. Lugares que tem uma demanda gigantesca por professores, né? Que, assim, quando você vai para a sala de aula, estou falando da licenciatura especificamente, você vai para a sala de aula do ensino fundamental, principalmente, quem está lá, na verdade, muitas vezes é uma pessoa que não tem formação nenhuma para isso, né? Está ali, às vezes, até pela boa vontade, né? Pela missão de estar ali, né? E essa formação das licenciaturas, dentro dessa perspectiva de estar trazendo o semipresencial, não ficando totalmente na educação à distância, tem a sua parcela, até por conta de trabalhar essa presencialidade, uma vez que a educação básica é toda no presencial. É toda no presencial. Então, os estágios que já eram exigidos, né? Isso permanece. Mas esse contato, essa didática na formação do professor de educação básica é fundamental. Sim, então... E assim, a gente sabe, né? Você que veio da administração e foi, né, depois para a educação, eu também passei por isso. Eu sempre falo isso com professores pessoas que querem ser professores. Eu falo assim, cara, dar treinamento para uma empresa é uma coisa, dar aula é outra. Porque no treinamento a pessoa está ali por obrigação, a empresa está ali, o chefe dele está vendo, às vezes você é o chefe dele, ele vai para... Agora, na sala de aula, sexta-feira à noite, numa faculdade, Exato. É outra coisa completamente diferente. E a mesma coisa acontece, a gente sabe disso com o ensino fundamental, que uma coisa é você ter ali o conteúdo e tudo mais, outra coisa é você pegar crianças, né, com uma dificuldade extrema, às vezes sem condições até familiares, né, para estar ali, e os desafios que isso representa para esse professor, né? Eu vejo como um dos maiores desafios até hoje, não se consegue, principalmente na educação básica pública, falando da pública, né? Sim. Porque a particular, a privada, ela consegue ter uma estrutura, né, para isso, até porque os pais acabam exigindo. Mas quando você vai para a pública, a falta de formação dos diferentes tipos, né, dos neurodivergentes, é gigantesco. Tem muita coisa que está sendo descoberta agora. Sim. Então, essas crianças, elas vão para dentro da sala de aula e o professor não sabe o que fazer. Sim. Num desses conteúdos que eu escrevi para a EAD, era um conteúdo sobre políticas públicas. Eu fiz algumas coisas de políticas públicas de educação, alguns conteúdos, e um deles era políticas públicas, uma parte do conteúdo, na verdade, era sobre políticas públicas na educação especial. E a gente vê exatamente isso, assim, às vezes tem a política pública, às vezes até tem um investimento na escola, de fazer uma sala, né, de ter os equipamentos e coisas, mas a pessoa que está ali não está preparada. Olha que coisa interessante, deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Meu filho está em ensino médio agora, terceiro ano. Desde o ano passado, ele faz parte de um projeto que chama Estudantes que Ensinam. Foi um projeto criado por uma aluna, e hoje ele cresceu, são mais de 50 pessoas envolvidas, e ele é um dos coordenadores hoje desse projeto. Eles vão para escolas públicas, eles são de escola particular, vão para 3 escolas públicas diferentes, tanto do ensino fundamental 1 quanto 2,
e ajudam os professores com os alunos que têm dificuldade, fazem aulas de reforço e tal coisa. No ano passado, quando meu filho entrou nesse projeto, ele constatou o seguinte, que tem muita ferramenta de educação, como, por exemplo, aplicativos, sistemas e tudo mais, mas os professores não sabem usar. E o papel hoje do meu filho no projeto, no Estudantes que Ensinam, é ensinar os professores a usar os aplicativos que o governo disponibiliza, porque eles não têm formação nisso, não têm preparo. Eu acompanhei até por conta de um amigo que enveredou como professor universitário, acabou enveredando para poder conhecer um pouco da educação básica, né? Uhum. E aí, até por conta disso, eu me deparei com as ferramentas que o governo federal foi disponibilizando e são realmente muito boas. Muito boas. Muito boas. Tem alguns aplicativos que ele me mostrou e a gente às vezes... são muito bons. Muito bons. A estrutura, o arranjo, a arquitetura em relação à metodologia faz todo sentido. Mas eu vejo que existe uma distância muito grande, que é isso que você trouxe, entre aquilo que se é planejado, criado, desenvolvido, concluído, ele não consegue ser aplicado pela deficiência do próprio professor. Então, existe aí um abismo entre os professores, que é o que você está trazendo do seu filho, né? Dos professores da educação básica com aquela metodologia, abordagem ferramental que o próprio governo federal produziu. E nesse sentido, eu acho que o EAD, ele trouxe ferramentas muito fantásticas, né? Sim. Porque... a professora também atua no presencial, a gente sabe que o presencial, de certa forma, ele ainda reflete ali aquele passado, a coisa da lousa, né? Sim. E o EAD, pelo próprio desenvolvimento tecnológico, não tem como, você tem que ir inventando, né? Você tem que ir criando. As mudanças, elas são muito profundas ao longo desses, vamos dizer... 15 anos, né? Sim. Em torno, mais ou menos aí, 15, 16 anos. Eu já tô quase em 20, porque eu comecei em 2007. Então, se a gente for pegar esse cenário, 20 anos é uma quantidade, é um tempo significativo, mas para as mudanças que de fato ocorreram, que eu vou dizer que até disruptivas, sim, foram disruptivas, em 20 anos é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. De tudo que de fato veio e mudou, e que ainda vai mudar. E tem uma questão do EAD, né? E aí, depois a gente muda de assunto, mas já que nós entramos aqui em tudo isso, tem uma questão do EAD para mim que é pouco discutida e que eu acho que a gente deveria discutir mais no contexto da educação, que é o seguinte: o EAD exige muito mais do aluno do que o presencial. Sem sombra de dúvida. E muitas vezes ele ainda é visto como uma educação inferior e tudo mais. E eu, como aluno, digo, me dá muito mais trabalho do que no presencial. E muito mais, porque você precisa ter uma disciplina. Você tem que ser autodisciplinado. Então, é toda pessoa que tem condições de ser um aluno EAD? Não. Se você não tem uma disciplina e não consegue organizar a sua rotina, uma rotina que você coloque o seu estudo, você não vai conseguir terminar. Muito. E por isso que a gente vê uma evasão grande também. Sim. A evasão é alta. Eu acho que... Mas isso no presencial também é muito perceptível, né, professora? Pelo que eu entendi, a professora, além de atuar na FATEC, também atua na Estácio, né? O presencial, principalmente os cursos de graduação bacharelados, 4 anos, a gente vê uma evasão absurda também, né? Mas o EAD acaba sendo até maior. Até maior. É muito maior, porque as pessoas acreditam com essa facilidade, né, de estar em casa, de estudar em casa, que se torna mais fácil. E, na verdade, não é, muito ao contrário. Então, existe a evasão, ela pertence aos dois universos, mas o EAD acaba sendo ainda maior. Até por conta dessa pessoa acreditar que vai fazer, só estou ali assistindo, eu consigo passar. Agora, deixa eu trazer vamos fazer assim com a conversa aqui agora. Porque, na verdade, eu a conheci como professora de RH. E pelo que você me contou até agora, você, em momento algum, eu sei que você acabou trabalhando com gestão de pessoas, mas grande parte do que você me contou até agora era uma pessoa de gestão, né?
E aí, como é que aconteceu o RH nessa história? E depois eu quero que você fale, inclusive, dos seus livros, das suas publicações, das suas pesquisas nessa área, porque eu acho que elas são... Depois nós vamos entrar bastante nesse assunto. Ok. Quando eu estava por volta aí de uns 36 anos, né, eu já atuava como professora, eu era uma executiva, como eu mencionei na universidade. Conseguia entrar atuando nas duas frentes, na área acadêmica, né? Então levei os dois ali há um tempo, alguns anos, e até que me veio um incômodo, né? Depois que eu fui estudar biografia que eu entendi, né? Um chamado, uma questão sobre o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Para o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? É quando a gente chega na questão do propósito, né? E aí foi com 36 anos que começou essa pergunta, eu estou fazendo o quê? Para onde? Para onde eu estou indo? O que eu quero? Quem eu sou? E aí veio, isso eu vou estar trazendo aqui, mas de uma forma que levou muito tempo até para poder amadurecer, mas veio o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. Aí veio nossa vozinha interior, né? Minha vozinha interior veio e disse: você precisa desenvolver pessoas e organizações. Então, identifiquei. Então, fazia todo sentido para mim desenvolver pessoas e organizações. De alguma forma, eu já estava fazendo esse desenvolvimento de pessoas e organizações na onde eu estava. Sim. E de uma forma indireta as empresas onde meus alunos se encontravam na época. Porque os alunos usam a gente, né? Eles pedem muita consultoria. Sim. E foi a partir disso, mas eu fiz uma outra pergunta para mim. Como? Né? Com o passar do tempo, eu falei, sendo atuando na consultoria. E isso, anos depois que acabou acontecendo, dentro da própria universidade, um colega que já era consultor pediu uma indicação de uma pessoa da área de RH e eu inscrevi. Eu já estava sendo alocada em disciplinas de negócio voltados para RH. Então eu já tinha escrito muita coisa e foi onde eu comecei há uns 16, 17 anos como consultora. E por incrível que pareça, na primeira empresa que eu acabei entrando, eu estou lá até hoje. Nossa, que legal. Bom, então significa o resultado. E aí eu vou pegar uma outra relação aí na nossa trajetória, porque assim, olha que interessante, professora, já é o episódio 113 o seu. E muitas pessoas, no início eu estava te comentando, né, eu criei e-mail para falar com meu filho e com os amigos dele sobre carreira, para mostrar assim, ó, o que é, vou trazer um médico, vou trazer um advogado, vou trazer... A ideia inicial, se pega os primeiros episódios, eles meio que tinham esse negócio, ó, um profissional de logística, um profissional de marketing, um profissional... mesmo. Né? E aí, a ideia era essa, era falar de carreiras. O que eu fui percebendo à medida que os episódios foram seguindo? A maioria das pessoas, eu não vou te precisar se é metade, se é 60%, mas a maioria das pessoas que passou aqui começou por um caminho e no meio do caminho falou, não é isso que eu quero. Então, isso que você relatou aí dos 30, 35, que eu passei também, né? Eu era executivo de uma empresa, tinha grandes equipes que ganhavam um bom salário, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Né? E no meu questionamento foi aquilo que eu falei, eu analisei tudo que eu fazia, eu falei, o que eu gosto de fazer aqui? E eu falei, o que eu gosto de fazer aqui é treinar gente, né? O resto eu faço por obrigação. E esse questionamento ele é muito comum, mais ou menos, nessa faixa de idade, porque a gente meio que entra numa carreira porque é um emprego que eu arrumei, alguém me indicou, aconteceu, mas aí a gente vai chegando numa atualidade e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que eu queria mesmo? Esse é o meu caminho, né? E eu acho que você relatou algo que muitas pessoas já comentaram aqui. Então, uma linha, né, que eu estudo há muitos anos e que eu fiz uma formação, que é estudar a biografia humana. Então, foi um estudo de 5 anos, né?
E no estudo, acabou, né? Eu tendo uma formação, sou aconselhadora biográfica, então tem essa Vai contar sobre isso aí um pouco. Gostei do assunto. As leis biográficas, elas nos apresentam as curvas do desenvolvimento humano. Então, quando a gente entende essas curvas ao longo da vida, a gente percebe exatamente que fase que se encontra. Então, da carreira, por exemplo, uma das linhas, né, do desenvolvimento humano está relacionado com a carreira ela tem dois grandes impulsos ou grandes energias que vêm a partir dos nossos questionamentos. Uma é por volta ali dos 36 anos, que de fato vem esse impulso. Você está meio que no meio da carreira ali, né? Isso, você vem com os questionamentos, né? Antes dos 36 anos, você tem um questionamento que é com os 28. Porque nos 28 você já fez uma formação, mesmo que seja uma formação técnica. Trabalhou alguns anos, né? Exatamente, trabalhou alguns anos dentro daquilo que você escolheu, e ali você tem uma força que te impulsiona, que é a chamada crise dos talentos, que é a crise dos 28 anos que acontece. E olha que interessante, quando eu fiz esse questionamento, eu estava com 30, e só fui fazer a transição de carreira com 35, porque levou 5 anos o meu plano, né? Então você percebe que não é nada rígido, é uma força que acontece mais ou menos em torno daquela idade. Pela maturidade, pelo ciclo de vida, né? E aí as coisas vão se materializando mais para frente, mas o questionamento vem. E um outro impulso tem a ver com essa missão de vida, que é por volta dos 36, 38 anos, isso vem. Então, são dois grandes movimentos ou que tem uma energia que impulsiona para que nós possamos ir ao encontro de nós mesmos. Sim. Então eu vou fazer uma provocação aqui agora. Porque, assim, né, eu acho que eu sempre quis aqui trazer as incomodações, as inquietações que eu tenho também, né? Então, aquela inquietação que eu via no meu filho, de o que eu vou fazer, cada dia eu quero uma coisa diferente, foi meio que o motor do podcast no início. E eu, já num outro momento da vida, que eu vejo que cada vez é mais comum nas pessoas, e aí já que você é especialista na questão da biografia, eu queria que você falasse deste momento, que é o seguinte: a minha geração, a sua também, nós fomos ensinados que a gente ia se aposentar ali pelos 60, mais ou menos. 55, 60, 65, a gente ia se aposentar. E nós meio que desenhamos a nossa vida de uma forma em que, eu acho que lá pelos 60 eu paro de trabalhar. E aí o mundo mudou, a nossa expectativa de vida aumentou. Sim. E a gente começou a ter uma crise de carreira, e pessoal também, lógico, né? Mas de carreira, dos 50 a mais, que é aquela crise assim, de certa forma, minhas competências, não que elas deixaram de ser importantes, mas algumas delas perderam valor comercial. Eu ainda quero trabalhar mais 15, 20 anos da minha vida, porque eu não quero parar, mas eu estou meio perdido. Então, essa é uma inquietação que e aí, assim, eu fui convivendo vendo isso nos meus amigos, né? As pessoas que estudaram comigo, as pessoas que trabalharam comigo, meus parentes, todo mundo assim, cara, alguns aposentando, outros recomeçando uma nova carreira, e eu sempre com esse questionamento, não vou parar, eu quero começar uma coisa nova e tudo mais. Tem também esse momento, esse outro momento? Dentro das leis biográficas tem três grandes blocos, né? É onde a gente está nesse processo do desenvolvimento. E são 3 grandes blocos de 21 anos, mais ou menos, né? Então, os primeiros 21 anos é o processo da educação. A educação, ela vem de fora, família, escola, amigos, isso é educação de uma maneira mais ampla. Sim. Né? É você se construindo como pessoa. Exatamente. Depois tem os outros 21 anos, que é dos 21 aos 42,
que é a fase da autoeducação. Então, aquilo que você adquiriu, né, do mundo externo, você vai trabalhar dentro de você, além das suas escolhas na vida. Então, você entra no processo de autoeducação. E os próximos 21 anos, que aí vem dos 42 aos 63, entra no bloco do autodesenvolvimento, que é ir ao encontro da sabedoria. Para você ir ao encontro da sabedoria, nesses próximos 21 anos, dos 42 aos 63, é preciso fazer uma busca de si, ter aí passado ou passar por processos terapêuticos, sejam eles quais forem, quais escolhas, para poder perceber que essa fase, que é o que você está trazendo, é uma fase de legado, né? Como é que eu posso contribuir agora, né, já que eu estou numa outra fase da vida, mas que tenho muita energia, muita disposição para doar. Então, de que forma, aí tem uma mudança da forma de atuar no mercado, naquilo que você já faz, caso goste do que faça. Sim. Se não, é preciso, a partir ali dos 42 anos, começar a trabalhar essa projeção que Sim. vem a partir dos 50. Sim. Então, o que eu vou fazer, né? É perfeito. E assim, vejam, né? E de certa forma, esses ciclos, né, se encaixam, porque quando você está ali com seus 35, 36, que você se questiona, é para você estar preparado para esse outro momento ali dos 40. E eu acho que você passou por isso, eu passei também, que é aquela história, tá bom, o meu propósito é ensinar. Então, mas para ensinar eu preciso aprender constantemente. E eu vejo isso, assim, e isso para mim tem uma crueldade no mercado de trabalho, uma crueldade tremenda, que é a seguinte: se eu começo a trabalhar com 18, teoricamente, e vou trabalhar até os 65, com 40 eu não cheguei nem na metade. Eu vou chegar na metade com 42. E aí este profissional que tem toda a experiência de 2 décadas e tem toda a força de mais 2 décadas para frente, ele é visto como velho no mercado de trabalho, como ultrapassado, e é uma crueldade do mercado de trabalho com este profissional que está no seu auge nesse sentido, nesse contexto. Aí a gente entra na dinâmica do próprio Departamento de Recursos Humanos, né? Infelizmente, o RH, ele ainda precisa caminhar utilizando das mudanças que ocorrem no nosso mundo para deixar de fazer rótulos como esse que você trouxe. Olha que interessante, deixa eu pegar um gancho nisso, professora. Eu não era um profissional de RH, eu entrei no RH pelo treinamento, dando treinamento, fazendo treinamento para empresas durante muito tempo, e também na educação. Mas aí eu fui fazer um MBA de RH, eu falei, não, preciso aprender, né, já que eu estou fazendo isso. E quando eu fui fazer o MBA de RH, o meu TCC foi sobre recrutamento e seleção. Porque quando eu fui tendo as disciplinas, porque você não entende, você fala, RH é esse negócio aí, esse povo aí que mexe com gente. Aí depois você vai entendendo, não, tem recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, tem as diversas áreas do RH, né? E eu falei, gente, olha só, se eu recruto e seleciono bem, todo o resto fica mais fácil, então deixa eu entender isso. Mas eu tenho eu cheguei a uma conclusão que às vezes quando eu falo isso, eu sou lá da BRH, participo da BRH, e quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam chocadas, mas o processo de recrutamento e seleção, mais a seleção que o recrutamento, ele é preconceituoso, extremamente preconceituoso. Idade, sexo, ciclo de vida, a mulher casada, sabe? E fora as outras. Eu já ouvi de uma diretora de RH assim, não, a gente não contrata a pessoa acima do peso porque ela custa mais caro no plano de saúde. Sim, absurdas. Né? Infelizmente. Mas quando você consegue trabalhar
a estruturação do próprio departamento, né, de recursos humanos, olhando para esse processo da estruturação como estratégia, né? Identificando quais são as necessidades, conseguindo perceber que as necessidades do negócio para atingir determinados objetivos que são estipulados, que a empresa precisa de diferentes gerações ali dentro. É só na maturidade que de fato consegue resolver problemas complexos. Sim. Isso não é à toa que as startups, quando tiveram o boom há uns 30 anos atrás, eram tudo molecada, né? Que de fato avançava. Quando eles começaram a se desenvolver, tiveram aí investidores, viraram aí unicórnios, ou mesmo antes de virar um unicórnio, o que acontecia? Eles perceberam que, na verdade, precisaria o pessoal de cabelo branco. Sim, precisa. Porque não consegue desenvolver. E por que não consegue? Eles são incompetentes? Óbvio que não. É que eles não têm história de vida, eles não têm know-how ainda. Uma das coisas que eu faço hoje na consultoria é desenvolver os líderes. Sim. E aí, às vezes eles estão lá se matando, loucos. Eu falo assim, gente, calma, para todo mundo, senta aqui. Se vocês ficarem nesses desesperos, não vão resolver nada. Vamos e acho que essa que é a experiência, né? Sim. Professora, já estamos a 45 minutos, então, mas eu preciso trazer para um outro assunto, porque senão nós vamos falar de um assunto que eu achei fantástico, que é o seu livro sobre o legado humano nas organizações, que vai falar muito da questão da Escola das Relações Humanas, né? Que a gente estuda lá no TGA, na Teoria Geral da Administração. E eu queria que você falasse um pouco disso também, porque eu achei um tema tão interessante, eu não queria deixar de falar disso, de certa forma, do que nós estamos falando agora, né? Sim. De certa forma... Tá tudo conectado, né? O livro é sobre o George Elton Mayo. Na minha formação em aconselhamento biográfico, a gente precisa escolher uma autoridade, né? Uma pessoa que tenha tido uma presença muito importante na sociedade, seja ela de âmbito regional, municipal, ou mesmo internacional. E até por conta da minha área, da minha atuação, eu falei, desde quando eu comecei, eu falei, eu vou escrever sobre o Elton Mayo. O que aconteceu? É meio que o pai da gestão de recursos humanos, a Escola das Relações Humanas, né? E aí, o que eu percebi? No levantamento da biografia dele, a gente não tem nada no Brasil. E aí eu me deparei que muita coisa que é falada na faculdade, mesmo que está disponível aí na internet, tem imagens, fotos que não são dele, o que é falado não é totalmente aquilo como é colocado. Então, quando eu debrucei nos documentos que estão publicados em Harvard e na universidade, porque ele é australiano, da Austrália, ali eu fui me deparando com o que de fato aconteceu ao longo dos estudos dele, né? A gente conhece ali uma coisa muito específica. Coisa muito, basicamente, Hawthorne é o que a gente vai discutir. Sim, e na verdade a atuação dele é gigantesca, né? Foi onde eu debrucei, até porque eu precisava desenvolver o trabalho de análise da biografia dele, né? Características de perfil, que é onde a gente de fato entra. E ali eu disse que quando eu estava desenvolvendo o material, me emocionei muito, eu levei um tempo para desenvolver, porque eu realmente fui muito impactada com a vida dele. E eu disse que em algum momento eu gostaria de publicar no Brasil algo que fosse relacionado com o legado dele no mundo, porque é no mundo, né? Então, a Escola das Relações Humanas, ela foi a partir desse estudo de Hawthorne, que descobre o fator psicológico. Sim. Então, foi toda uma pesquisa muito extensa, e isso foi me impactando no trabalho. Eu falei que eu queria publicar. Nesse tempo, eu terminei a formação em 2020. Aí, o ano passado,
eu já vinha, né? Assim, eu preciso dar um jeito de colocar de nascer, né? De parir esse filho. Aí eu adaptei o trabalho que eu tinha feito para uma linguagem comum, né? Do público comum. Transformei o que eu tinha feito. Que era mais acadêmico, imagino. Sim. E aí deu origem, né, ao legado das relações humanas, trazendo um pouco da vida, né, do que qual foi a pesquisa dele, os impactos e o que ainda existe, qual o que ainda permanece até como questionamento do que vivemos no mundo hoje. E eu acho que aí, senão fica parecendo um papo de especialista, né? Porque nós dois atuamos nessa área de educação e com o RH, eu queria que você explicasse um pouco esse impacto, esse legado dele, porque, né, se a gente analisa a história da administração, você tem ali ela vindo da engenharia, né? Basicamente, engenharia. Taylor e Fayol são engenheiros, né? E quando ele coloca o elemento humano para dentro dessa equação, porque antes era tempos e movimentos e o ser humano que, né, não é um problema, quando ele coloca o elemento humano para dentro da equação da administração, ele muda a administração como um todo. Nunca mais você vai poder falar de administração sem falar do elemento humano. Sim, né? Do braço humano. Né? E nem ele sabia que era realmente com base no ser humano. Tanto que as pesquisas tinham relacionadas com o processo do ambiente, né? Mudando, testando para identificar. Foi aonde ele conseguiu, aos 8 anos, chegar à conclusão de que, na verdade, estava relacionado com a relação humana, né? Daquelas pessoas que estavam naquela empresa. E era um questionamento. O estudo começou com um questionamento do dono, do industrial, que queria entender por que num dia a produção era X, no outro dia, sem ter mudança nenhuma, a produção era Y. Então, veio aí que a coisa aconteceu. Então, com base naquilo que ele descobriu, que era o fator psicológico, e por conta disso impactou toda a gestão, né, de lá para cá, o que a gente vive hoje? Então, nós estamos falando aqui, falamos da questão do recrutamento e seleção, que é preconceituoso, né? Então, excludente, não tem essa questão. A questão da saúde mental hoje, com a questão da NR1, né? A questão da formação das lideranças que você mesmo trouxe no processo de formação, de capacitação dessas lideranças. Então, as dores hoje, elas permanecem as mesmas. Qual que é a dor? É a dor humana ou o sofrimento humano? Passa por não ter respeito, reconhecimento, acolhimento, dignidade e que, de fato, está relacionado com o estudo do outro também. Não, você sabe uma coisa que, assim, eu percebo claramente, é uma das conclusões que ele chega lá no estudo dele, e você entra numa empresa, você é consultora, você sabe, a gente entra na empresa, geralmente quando a empresa está com algum problema ou quando ela quer resolver alguma coisa, e a coisa que é mais fácil de perceber é o seguinte, que quem dita o ritmo de trabalho, qualquer que seja a área, seja na área comercial, seja na área administrativa, seja na área financeira, o ritmo de trabalho é ditado pelo próprio grupo. Se tem alguém que chega lá trabalhando muito, o grupinho chega e fala, chega aqui, senta aqui, você está trabalhando demais. E se tem alguém que fica muito para trás, e vai ter um pessoal, está um grupo informal. E isso está lá. Está lá. Exatamente. Há quase 100 anos, né, numa das conclusões dele. Né? E a gente percebe isso no dia a dia, na hora. Então, permanece. Então, as dores, elas são humanas, elas são universais. Então, por isso que eu também costumo dizer que a conexão das pessoas, né, ou conexão de almas, ela se dá pelo sentir. Então, se você vai encontrar com uma pessoa oriental num evento, você tem um intérprete, você não fala nada. Vamos falar do Oriente, que é a língua é mais difícil, né?
mas você vai ter o intérprete junto. E ele disser para você, ou você perguntar como é que ele está se sentindo, e ele falar qualquer coisa, triste, feliz, alegre, deprimido, ele falando o sentimento, você sabe exatamente do que se trata, mesmo sendo numa outra língua. Não é o fato, não é o que aconteceu com ele para estar, é o sentimento. Se ele falar qualquer sentimento, seja bom ou ruim, você vai entender exatamente de como ele se encontra. E hoje talvez essa seja uma grande discussão quando a gente fala da saúde mental dentro das empresas. E aí, para mim, é um erro. Lá na BRH a gente comenta muito isso, que o nosso RH, às vezes, ele está muito preocupado em colocar cartaz na parede de semana de não sei o quê, do que ouvir as pessoas, né, efetivamente. O que a gente percebe é assim, se tenta criar uma motivação ou um engajamento que é externo, sem olhar para o interno. Então, eu estou fazendo as pessoas gritar, bater palma, ter coisas, se eu não estou olhando se a pessoa está bem, se aquela pessoa chegou ali, se ela está com algum problema, aquela história velha de você tem que separar a sua vida pessoal da ninguém separa, não existe isso. O ser humano é um só. E eu acho que nós do RH muitas vezes cometemos esse erro, né, de não olhar para a pessoa e achar que a motivação, que o engajamento, que tudo é externo. Eu vou fazer isso com um balãozinho ou um chocolate, né? Eu costumo dizer que isso é flu-flu, RH de flu-flu, né? E isso não desenvolve o negócio, não apoia. O RH, ele não, desta forma, cuidando só de eventos ou de promoções, ou de ações de engajamento, não vai apoiar a empresa naquilo que ela de fato precisa. O que traz o engajamento não são os eventos, e sim a política que está por trás disso, né? Os eventos acabam sendo um reconhecimento ou algo que esteja... símbolos, né? É isso. Os ritos, digamos assim, né? Que são os ritos. Mas o RH, para realmente ajudar no processo, ele precisa sair desse lado que você acabou de mencionar, de não ouvir, para realmente abrir a escuta. Sim. E isso envolve não somente colaboradores. Colaboradores é uma parte. O RH, ele deve se posicionar como um facilitador, porque ele é transversal. Dentro de qualquer empresa, independente de tamanho, existem 2 departamentos ou 2 áreas, 2 setores, dependendo do porte, que são transversais. TI e RH. Sim, não existe perfeito. outra. Perfeito. Não existe outra. Porque cada um é uma engrenagem. Sim. Ou eu chamo de feudo. Tem o feudo de vendas, o feudo de finanças, o feudo da logística. Eu digo que é as peças do quebra-cabeça, porque todas se conectam, né? São interdependentes. Então, o que é desenvolvido em cada um dessas áreas ou desses departamentos não pertence ao outro departamento. Perfeito. Agora, enquanto o RH, como o TI, é transversal. Estão em todos. E eles são os tradutores. Porque uma grande dificuldade, indo para a comunicação, uma grande dificuldade que existe nas empresas é que cada setor tem uma língua própria, tem palavras, significados, siglas e tudo mais. E, de certa forma, isso usado como uma forma de exclusão também. Se você não entende o que eu estou falando é porque você não é da minha área, você não é do meu timinho. E o RH e a TI, eles têm esse papel de tradutor, né? De falar para o outro assim, o que ele está dizendo é isso. Né? Para chegar... para chegar lá. Qual que é a ponte? Isso, exatamente. É isso mesmo. Agora, tem 1 hora que nós estamos falando. Você vê como é rápido, quando o assunto é bom. Boa. E eu queria fazer assim, eu faço uma pergunta sempre, mas eu queria fazer ela de uma forma um pouco diferente para você, para explorar um pouco mais desse seu conhecimento. Eu sempre gosto de terminar perguntando o que a pessoa falaria para ela mesma quando ela estava começando a vida dela. Mas com essa sua vivência eu achei esse tema fantástico, quero pesquisar esse tema das biografias. E dado tudo isso que nós estamos passando hoje de mudança social, tecnológica,
de legislação, de modelos e tudo mais. Como é que você vê nós, e aí eu estou falando profissional, porque se a gente for entrar na questão humana, vai ficar difícil. Mas, assim, em termos de carreira e de... Como é que você vê os próximos anos? Que grandes mudanças que você está observando e como a gente vai lidar com essas mudanças? É meio difícil a pergunta. O que eu acredito, o pilar para lidar com tudo que está acontecendo, que está por vir, impulsionada pela IA, é o autoconhecimento. Esse encontro consigo mesmo é fundamental para lidar com as vicissitudes da vida. Sem a chave do autoconhecimento, olhando para a biografia, a partir dos 42 e a partir dos 53, existe a busca da autenticidade, né? O que eu vou deixar, né? Como é que eu vou contribuir, né? O legado. Com base nessa autenticidade, se a gente de fato não buscou o autoconhecimento de diferentes formas, né? Mas precisa da relação com o outro, terapeutas de diferentes linhas, né? Existe um declínio somente do corpo físico e com isso a energia ela vai junto com o corpo físico. Então esse autoconhecimento é fundamental para você continuar vivo, né? Por onde você passar, pelas relações que você estabelecer, para fazer sentido nosso tempo aqui nessa terra. Nossa, fantástico. Deixa eu contar uma história sobre, já que você falou de biografia o tempo todo, e você falou do meio, um cara fantástico, deixa eu contar uma história que tem coisas que acontecem na vida da gente que meio que direcionam, né, a vida da gente. Sim. Quando eu estava naquele momento lá do questionamento ali, era dos 28, ainda não era dos 35. E parece que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? E aí eu assisti uma entrevista do Peter Drucker, do Drucker. E aí quem estava entrevistando o Drucker era um brasileiro que era, esqueci o nome dele, mas é o cara que fundou a HSM. Uhum. E ele fala no final da entrevista assim, ele chega pro Drucker e fala assim, Drucker, eu estou impressionado de ver você. Porque, além de você ser o pai da administração aqui, um cara fantástico, tudo você sabe em profundidade. Você falou de vinho, você falou disso, você falou daquilo, você falou daquilo, tudo. E o Drucker falou para ele assim, olha, há muitos anos eu tomei uma decisão na minha vida que é a seguinte, a cada 2 anos eu pego um tema e estudo profundamente esse tema. E isso me mantém curioso, isso me mantém ativo, e ele, né, já bem mais velho já. E eu aprendi isso com o Drucker, falei, eu vou fazer isso na minha vida. E por isso que eu tenho eu faço cursos muito, tenho uma formação em administração, tenho uma formação em educação, mas também gosto de filosofia, antropologia, e vou fazendo as coisas meio loucas. E eu já escolhi o tema que eu vou estudar no próximo ano agora, que vai ser o das biografias. Você vai ter que me indicar como é que eu vou estudar isso, porque eu achei fantástico, porque une uma série de coisas, né? Porque une você estudar quem são essas pessoas, ou o que elas trouxeram de legado, para entender o que é um legado, porque a gente fala muito essa palavra legado, mas o que é, afinal de contas. Né? Exatamente. Bom, professora, eu vou deixar você se despedir, quiser falar do seu negócio, do que você quiser falar, e depois eu volto aqui para a gente encerrar. A questão da biografia é um caminho muito, muito lindo. Estamos entendendo como é que as leis biográficas elas se dão. Basta olhar ao nosso redor, olhar para a gente, olhar ao nosso redor, que a gente vai ver como isso faz muito sentido, né? Então, quem de fato mergulhou nisso e trouxe a antroposofia. Então, acho que nós temos aí muito o que conversar, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco da minha história, da minha biografia, e associada com a sua, porque você também trouxe. Legal. Então, agradeço por estar aqui com você. Bom, eu também só tenho a agradecer, porque assim,
Você sabe que eu tenho comentado sempre, a grande ganho que eu tive com o podcast, no início eu falava assim, vou fazer um podcast para fazer network e tudo mais, mas o grande ganho não é esse, né? O grande ganho são essas conversas, eu fiz muitos amigos aqui nesse um ano, porque é muito difícil também, e você que lida com biografias, você sabe disso. Eu gosto de começar sempre pedindo para a pessoa contar a sua história. E as pessoas não estão acostumadas a responder essa pergunta. Muitas vezes a pessoa fala, mas como é que eu vou falar? Né? E quando a gente conta a história da gente, eu gosto de contar a minha também, de certa forma a gente se entende, né? Por que eu tomei essas decisões? O que me trouxe até aqui? E acho que esse é o caminho. E o Somos Mais Que Um, pessoal, é isso, né? São causos, histórias. Por que o nome Somos Mais Que Um? É porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente deixa de ser uma pessoa só, a gente passa a ser mais do que uma pessoa, né? E cada pessoa que vem aqui traz esses ensinamentos, traz tudo isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, a entrevista da professora Kelly Cristina vai estar completa no YouTube, também completa no Spotify. E nós vamos ter vários cortes, frases fantásticas aqui que vão estar nas nossas redes sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir e até o próximo.